Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que vá até um lugar onde foi feliz, Paris, para observar aquilo que tem sido mais uma semana de expectativa. No meio houve aquele performance da inauguração da Notre-Dame, que aparentemente correu muito bem, dependendo dos pontos de vista. Ninguém conseguiu perceber, ou talvez tenha percebido, mas talvez tenha sido um pouco exagerado a primazia que Emmanuel Macron deu a Donald Trump ao longo de toda a cerimónia. Isso já passou, foi um pouco circense, como o embaixador disse na semana passada, e agora, de regresso aos problemas reais, são mais uma série de dias sem que Macron consiga encontrar um nome para tornar primeiro-ministro. Como é que tem visto toda a situação, embaixador? Desde logo a cerimónia foi uma cerimónia, digamos, com um grande estadão. Macron, de certa maneira, procurou disfarçar, através de uma grande cerimónia, aquilo que é o caos da natureza política que existe na sociedade francesa, mas, enfim, são os instrumentos que ele tinha à mão. Já fez isso em agosto com os Jogos Olímpicos, fez agora isso com a inauguração da Notre-Dame, que correu muito bem, e passou-se na inauguração da Notre-Dame aquilo que eu acho que é um fenómeno em matéria de organização protocolar, porque um antigo colega meu e embaixador francês que escrevia nas redes sociais dizia: não sei como é que o protocolo vai resolver o problema de colocar uma pessoa que ainda não é Presidente da República, como é Donald Trump, no protocolo. Isto é, normalmente passa depois daqueles que estão em funções. Então o que é que faz Macron? Coloca-o entre ele e a mulher. Portanto, todos os outros estão pela ordem protocolar normal e ele abre um espaço entre ele e a mulher e põe Donald Trump. O que é extraordinário. É uma invenção, uma trouvaille, para utilizar uma expressão francesa, do protocolo, magnífica. E, portanto, Macron também quis mostrar a sua centralidade política ao convidar Trump, que vai ao Eliseu e que tem aí um encontro com Zelensky. Macron quis mostrar a força da Europa e a força da França dentro da Europa neste quadro. Não sei o que é que terá conseguido ou não, não sei como é que essa conversa terá ocorrido ou não. De qualquer maneira, é uma coreografia para a França. Quanto à prática da política interna francesa, como nós referimos, o governo de Michel Barnier caiu, era um governo, digamos, minoritário, baseado na direita francesa. Michel Barnier vem do Les Républicains, que é um partido que teve 5% nas eleições, ou pouco mais de 5% nas eleições em julho. Barnier não conseguiu convencer quer a esquerda, as várias formações de esquerda juntas na Nouveau Front Populaire, quer a extrema-direita, incluída do Rassemblement Nacional, e caiu por um voto conjunto, um voto de censura conjunto. Barnier afastou-se, continua num governo de transição neste momento. Macron tenta encontrar uma nova solução. E agora reuniu os partidos, exceto precisamente um setor do Nouveau Front Populaire, que é o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, que é o mais à esquerda, e o setor mais à direita. Macron O procura. setor mais à esquerda auto-excluiu-se, não é? Auto-excluiu-se, mas não foi convidado para falar. Quer dizer, Uhum. e portanto, de todo modo, o ir ao Eliseu é uma coisa que eles fizeram no passado, na constituição do anterior governo. Mas Macron consegue com isto duas coisas. Em primeiro lugar, consegue isolar dentro da esquerda o La France Insoumise, que era um objetivo dele, e consegue, de certa maneira, partir o Nouveau Front Populaire. E, portanto, os socialistas acabaram por ter aqui uma hesitação entre ligar-se a uma solução. Depois de terem votado a moção de censura, acabam por mostrar um sentido de razoabilidade, que é o que eles querem fazer, e essa razoabilidade aponta para que eles possam vir a fazer uma não obstaculização a um futuro governo. A não obstaculização é uma chamada acordo de não censura. E qual era a contrapartida? Como falámos aqui várias vezes, existe na França um mecanismo de natureza constitucional que permite impor uma lei, salvo se houver uma maioria contra ela, e essa maioria tem que criar uma moção de censura. E, portanto, o Partido Socialista
terá dito, o Partido Socialista e eventualmente também os ecologistas e o Partido Comunista, terão dito que estariam disponíveis a criar uma espécie de um compromisso de não censura, desde que o futuro governo não utilizasse essa lei, é o chamado 49.3. Resta saber depois qual é o programa desse governo, porque depois de repente podem ser confrontados durante o tempo da ação desse governo com ações que possam contrariar as suas posições e, portanto, digamos, a sua não censura pode não fazer censura, podem votar contra permanentemente em relação às leis que apareçam no Parlamento. Macron está a ouvir os partidos, vai aparentemente no dia de hoje, que é quinta-feira, irá anunciar o nome de um primeiro-ministro. Os primeiros ministros são sempre os mesmos na coisa francesa, na lógica francesa. O nome que se fala muito é François Bayrou, que é um homem do MoDem, um grupo de centro, que é um homem que já foi ministro da Educação, é um homem que apoiou Hollande, coisa que não agrada à direita francesa. É uma figura, é o maire de Pau, e é uma figura, é talvez o mais clássico daquilo que são as figuras que ali estão. Depois tem Bernard Cazeneuve, que foi antigo primeiro-ministro de Hollande também, mas que não apoiou a formação de esquerda nas últimas eleições, e em que a esquerda tem dúvidas sobre ele, precisamente porque ele não apoiou a formação de esquerda. Também se fala em Jean-Luc Le Drian, que foi um homem de Hollande e de Macron, Hollande ministro da Defesa, com Macron ministro dos negócios estrangeiros, mas Le Drian aparentemente não quer ser primeiro-ministro. Fala-se de Sébastien Lecornu, que é um homem que vem da direita, mas faz parte do macronismo, do Renaissance, e Lecornu é um homem ainda não testado, digamos, para além do trabalho que tem feito no Ministério da Defesa, que parece que é positivo, segundo a generalidade da opinião. Pode ser uma das soluções, e fala-se numa mulher que poderia, cujo nome Catherine Vautrin, creio eu, cujo nome apareceu já em tempos citado, mas que vem bastante à direita e, portanto, num quadro destes em que se procura acomodar a esquerda, Macron deveria sair com alguém um bocadinho fora do baralho, é o que se diz. Vamos ver, hoje à tarde se saberá e logo a seguir se perceberá quais são os mecanismos que esse primeiro-ministro tem na sua mão para formar um governo que sobreviva. Acredita, embaixador, que haverá alguma solução estável antes de 2027, isto é, antes das próximas eleições presidenciais e da consequente eleição de um novo Parlamento? Durante a reunião com os partidos, Emmanuel Macron disse que gostaria que a solução que saísse agora sobrevivesse até 2027. Como sabe, a possibilidade de Macron fazer novas eleições legislativas existe a partir de julho do próximo ano. É muito difícil que isto consiga sobreviver, uma solução deste género consiga sobreviver, porque as posturas são muito contraditórias dentro do espectro dos partidos políticos. Porque há uma coisa que nós nos esquecemos, contrariamente até a Portugal, em França não há uma tradição de compromisso pluripartidário. A Quinta República está preparada para que os primeiros ministros tenham uma maioria de apoio, que no fundo, que os presidentes da República, peço desculpa, tenham uma maioria de apoio, que no fundo acabe por confortar aquilo que é a sua eleição. A eleição do Presidente da República é uma espécie de fórum de legitimação pessoal de uma figura e depois, normalmente, os Presidentes da República criavam à sua volta, juntando até bocados políticos do espectro político e faziam um partido presidencial. Isto aconteceu com o UDF, com o RPR, aconteceu com o Macron também, com a criação do En Marche, primeiro República En Marche, depois En Marche, e portanto, tudo isto acabou por ser uma tentativa de criar um partido à volta do presidente. Só que a realidade atual provou que o espectro político está muito mais dividido, e agora é preciso, em França, criar um espírito de diálogo entre as forças políticas. E isso é uma coisa que não existe. E, portanto, está-se a testar neste momento. É muito interessante ver isso porque é uma coisa que quase que força aquilo que é a realidade francesa. A situação em França é complicada sob o ponto de vista da dívida e do déficit, está a ter já impacto ao nível dos juros que a França está a pagar, nomeadamente aqueles juros que são pagos pelos impostos dos cidadãos franceses, e há a noção de que vários setores franceses vão sofrer nos próximos tempos. Resta saber como é que isso é compatível com a manutenção, como o António disse, de uma continuidade até 2027, que é a altura em que haverá novas eleições presidenciais. Eu duvido muito, devo confessar, que esta situação se prolongue por muito tempo e a probabilidade de haver eleições para o ano é muito grande. Devo, contudo, dizer uma coisa importante, é que os socialistas tinham toda a vantagem em que qualquer solução se prolongasse. Eu explico porquê. É que os socialistas estavam, de certa maneira,
eram muito minoritários. E ao ter conseguido fazer com o La France Insoumise, com os ecologistas e com os comunistas, uma frente chamada Nouveau Front Populaire, foi-lhes dado pelo La France Insoumise, foram-lhes dados vários lugares no Parlamento. E a sensação que há é que se houver novas eleições, não havendo de novo o Nouveau Front Populaire, os socialistas voltam a reduzir. E, portanto, muitos daqueles deputados que estão no Parlamento e que percebem que, de repente, se houver uma novas eleições eles perdem o lugar, podem ser tentados a dar uma chance àquilo que é a continuidade. Exato. Qualquer coincidência com o CDS em Portugal é capaz de não ser propriamente impressionante. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá.